E isso é para quê? Para não gerar desconfiança. E aí a gente chega ao último ponto desse comentário sobre a estratégia de precificação dinâmica, que é credibilidade. Quase sempre, modelos de precificação dinâmica, quando eles são mais dinâmicos do que a gente está acostumado, eles geram desconfiança e eles são controversos. Por quê? Porque eles passam a impressão para o consumidor de que ele sai sempre perdendo. Ele quem? O consumidor. Por quê? Porque a ideia que está por trás disso é que a empresa conseguiria manipular os preços de acordo com seus próprios interesses e sempre tentando arrancar o máximo do consumidor, independente da situação que está sendo posta. E como esse consumidor não vai ter acesso às mesmas variáveis que a empresa está tendo para deduzir que o preço deve aumentar ou diminuir, é óbvio que esse processo não fica nada transparente. Por isso também a ideia de um preço tabelado, ela acaba sendo muito mais segura, traz uma, vamos dizer assim, uma segurança psicológica, mesmo que a gente saiba que o mercado pode ir lá e remarcar um preço a hora que quiser, e se fosse um período de inflação, os preços seriam remarcados com uma frequência muito maior. Se for uma hiperinflação, inclusive como a gente já teve aqui no Brasil, os preços eram remarcados várias vezes ao longo do dia. Portanto, a precificação acaba sempre sendo dinâmica, mas no nível que a gente quer ver ou no nível que a gente percebe, ela é uma precificação muito mais próxima da ideia de preços estáticos do que preços dinâmicos. E aí o fator credibilidade passa a pesar muito. Vejo que no caso da própria Wendy's, ela ter recuado já indica que os consumidores estavam protestando e que não viam com bons olhos, eles viam como uma leve passada de perna. Quer dizer, cada vez que eu chegar na lanchonete para comprar o meu lanche preferido, ele vai estar com um preço que dá mais vantagem à empresa e que não me dá nenhuma condição de negociação. No exemplo dos supermercados noruegueses, existe também uma preocupação muito grande para que o consumidor não se sinta ludibriado. As empresas tentam fazer o possível para tornar esses critérios mais transparentes, mas ainda assim isso não garante que o público não possa desconfiar e que em algum momento você não possa ter questões sendo levadas à justiça ou as próprias autoridades econômicas ou ligadas à regulamentação do comércio possam interferir de alguma maneira. Na esfera de serviços, esse acaba sendo um ponto sempre muito crítico. Quem nunca desconfiou do preço que aparece após algumas buscas por uma determinada passagem aérea? E aí tinha uma que estava muito baratinha e agora você procura e já não acha mais aquela passagem baratinha. Como hoje tudo isso é conduzido por sistemas, por algoritmos, por sistemas de análise de dados avançados, que não tem nem nada a ver com inteligência artificial, muito antes de qualquer sistema de inteligência artificial, isso já era feito. Você tem sistemas que monitoram constantemente as condições do mercado e aí os consumidores podem ficar com a sensação de que os preços sobem ao menor sinal de que existe interesse por aquilo que está sendo vendido. Daí a desconfiança de você buscar por uma passagem aérea e só encontrar depois preços maiores. Também existem casos de precificação dinâmica no e-commerce, a partir do monitoramento de preços e de estoque de outros concorrentes em relação a um determinado produto, mas acabam sendo abordagens mais discretas e na maior parte das vezes esse consumidor nem percebe. Inclusive hoje existem muitos aplicativos e software para monitoramento de preços, justamente para o consumidor ficar precavido em relação aos preços que vêm sendo praticados para um determinado item. E aí a grande questão: em quais cenários o nível de desconfiança dispara quando falamos em precificação dinâmica? Na verdade mesmo, toda precificação é sempre dinâmica, só que nem sempre a gente percebe, porque em alguns casos esse dinamismo é muito baixo, está muito mais próximo da precificação estática. A questão vai muito mais para a percepção desse dinamismo, quer dizer, o quanto o consumidor percebe que essa precificação é dinâmica e o porquê desse dinamismo. Existem motivos, de fato, para o preço estar sendo remarcado ou para estar sofrendo uma variação, e quais variáveis vão influenciar
nessa decisão. E tem mais, até que ponto isso pode esbarrar em leis de defesa do consumidor?